Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de conversas especiais sobre os cases premiados no nosso MMA Smarts Brasil 2024. E o episódio de hoje é de dar água na boca. Quem nunca arranjou uma desculpa para comer mais um bis? Partindo disso, da brincadeira com o nome do chocolate, nasceu o case Bisculpas, que ganhou ouro na categoria Retail Media e trouxe resultados bastante expressivos para as empresas envolvidas. O case foi construído entre diversas equipes, e quem conta mais são os profissionais Carolina Crespo, que é Head de Digital Commerce Latam da Mondelez, a Renata Hers, que é Head de Indústria de CPG e Beleza no Mercado Edis, e Newton Bonini, que é Diretor Executivo de Negócios na Gilce. E essa campanha pra gente foi um divisor de águas, né? Então a necessidade veio de entender como que a gente conseguiria aumentar o share, não só de bis, mas da categoria chocolates e da categoria de supermercado dentro do Mercado Livre. E o bacana foi que essa campanha foi 100% feita em retail media, feita para o Mercado Ads, porque o que às vezes acontece, geralmente das marcas, é sobra um pouquinho de verba, ou sobra um pouquinho vamos desdobrar esse KV e replica ali. Até então era assim, né? Até então era assim. Essa campanha pra gente e pra Mondelez também trouxe esse aprendizado de, vamos pensar uma coisa específica pro canal, dá pra ser criativo no canal, dá pra trazer conhecimento de marca dentro do Mercado Ads, dentro de retail media. Foi hiper segmentada, né? Eram múltiplas audiências, então eram múltiplas mensagens, múltiplos criativos para cada uma das audiências, e teve um acompanhamento de mídia muito forte. Por quê? Porque a gente acompanhava na unha mesmo, olhava ali, esse criativo não estão performando para esse tipo de público, então vamos tirar e vamos investir nos que estão performando. Então foi um acompanhamento muito próximo nosso, da Mondelez e do Mercado Livre. Eles conversam com Juliana Pio, editora assistente na Exame, e explicam como tecnologia, criatividade e agilidade foram fundamentais para a realização desse trabalho. Confira a seguir. Olá a todos, eu sou Juliana Pio, editora assistente de marketing aqui na Exame, e estou começando agora mais um episódio da série Smarts, em que a gente conversa com profissionais que lideraram alguns dos cases vencedores do Prêmio Smarts Brasil 2024 da MMA. E hoje eu estou aqui no estúdio, tenho o prazer de receber aqui a Carolina Crespo, que é Head Digital Commerce Latam da Mondelez. A gente tem também a Renata Hers, que é Head de Indústria de CPG e Beleza no Mercado Edis. E a gente tem também o Newton Bonini, diretor executivo de negócios na Gilce. E para inspirar e provocar aí todo mundo do mercado, a gente vai falar hoje sobre o case Bisculpas, que ganhou ouro, né, na categoria Retail Media. E para a gente começar aqui o papo, vou pedir para começar com a Renata, para ela me explicar, a Renata do Mercado Livre, para explicar para a gente, quem está nos ouvindo, prestando atenção, o que é Retail Media, né? A gente começar esse papo. Oi, Juliana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Retail Media, na verdade, a gente fala que é a terceira onda da publicidade digital. A primeira grande onda foi Search, né, quando começaram os buscadores online. A segunda grande onda foi toda a parte de social, né, tudo que apareceu de Instagram, Facebook, assim por diante. E a terceira onda, agora a gente fala que é Retail Media, porque está tendo uma mudança, já faz um tempo, de uma mudança de comportamento do consumidor. Antigamente ele buscava de tudo nos buscadores, né? E agora, cada vez mais, com a ascensão do e-commerce, especialmente depois que veio da pandemia, os consumidores eles passaram a ter um comportamento de busca onde eles buscam a própria categoria do produto direto no e-commerce, onde eles estão com a intenção de compra. E isso faz com que players como o Mercado Livre, por exemplo, tenham cada vez mais dados que a gente chama de first party data. Então, a gente consegue entender direitinho a jornada do consumidor, quem é o consumidor que busca qual categoria, em qualquer momento, o que ele compra junto, o que ele está acostumado, o que ele não está. E a gente consegue ajudar o consumidor nessa jornada, oferecendo anúncios que ajudam ele na tomada de decisão de compra na jornada do que ele está fazendo, dependendo da categoria que ele quer comprar. Então, a gente consegue oferecer anúncios no ambiente que é super brand safety, e o consumidor acaba vendo isso como um benefício até, porque ele acaba, né, se encontrando um produto que ele já estava procurando, acaba fazendo com que o processo decisório dele, daquilo que ele vai comprar, seja um pouco mais fácil. A gente tem estudos internos da Kantar, por exemplo, onde a gente tem que 94% das pessoas que foram impactadas por um anúncio dentro de Mercado Ads acabaram tomando a decisão de compra por esse anúncio. Então, a gente vê que acaba, de fato, mais do que, né, oferecendo um produto, acaba ajudando aí na jornada do consumidor, daquilo que ele está procurando.
Ah, legal. Eu tenho aqui até alguns dados aqui na minha colinha, mas é importante falar, o Mercado Livre é um dos, né, dos principais, dos maiores, né, plataformas de retail media, né? A gente tem outras aqui no Brasil, inclusive farmácia entrando também, né, nesse meio. Uns dados só interessantes aqui para a gente colocar de investimento global de retail media, ele deve atingir 100 bilhões de dólares até 2028, um crescimento de 17,2%, né? Sim, a gente vê países como, por exemplo, a China, onde essa penetração de retail media já está até muito mais avançada. Estados Unidos também. Na China, a gente já tem 40% mais ou menos da publicidade digital direcionada para o retail media. Nos Estados Unidos, a gente está em torno de 15%, 16%. E aqui no Brasil, a gente está em torno de 5%, 6%, cada vez mais ganhando um pouco mais de relevância. E o que a gente vê é que ainda, por mais que já tenha crescido muito, ainda existe um mundo a explorar, existe um caminho gigante a percorrer, porque, de fato, é uma mudança de hábito do consumidor. E o engraçado é que quando o consumidor ele busca no buscador, ele tem buscado pela categoria de produto. Então, por exemplo, vou colocar chocolates ou cerveja. Ele dificilmente lembra nessa jornada de buscar direto pela marca. São poucas categorias onde ele tem o hábito de buscar direto pela marca. Então, a gente vê que a grande maioria, 8 em cada 10 pessoas que buscam nas plataformas de e-commerce, buscam por uma categoria e não pela marca. E aí, por isso que tem todo um trabalho de lembrança de marca, de fazer com que o consumidor, na hora que ele está buscando o produto que ele quer comprar, lembre de alguma marca dentro desse ecossistema. Ah, legal. E aí, nesse novo, vamos dizer assim, nesse velho novo mundo, né? Que a gente está voltando, né? A gente tem aí marcas, né? Empresas gigantes como a Mondelez, né? E com esse case, desculpas. E eu queria trazer para você, Carol, assim, me explica primeiro o que é a Mondelez, esse universo, né? Que muita gente ainda está meio perdido com tantas marcas icônicas, inclusive, né? Que às vezes a pessoa não sabe. E como é que surgiu essa ideia da campanha do Desculpas de Retail Media? Claro, Juliana. Primeiro, obrigada por estar aqui. Para mim é um prazer a gente estar aqui comemorando um pouquinho do nosso prêmio que a gente ganhou e falar um pouquinho mais de como a gente construiu, né? Mostrar os bastidores. O Grupo Mondelez é um grupo que está presente em mais de 150 países. Aqui no Brasil, ela é dona de algumas marcas icônicas, como Bis, Lacta, Trident, Babalu, Oreo, Tang. E essa campanha para a gente foi um divisor de águas, né? A gente fez em dezembro de 2023 e também em janeiro de 2024, então já faz um tempinho. Mas ela foi muito importante. O objetivo que a gente tinha era que, como indústria, a gente queria entender um pouco mais como que a gente poderia ir além dentro do varejo digital. Quando a gente olha para as marcas do grupo Mondelez, a gente já tem uma penetração mais ou menos de 90% do território brasileiro. Mas quando a gente olha para o online, está bem distante disso. Então, o que a gente queria tentar entender é como é que a gente consegue penetrar mais lares através das vendas digitais. E no Mercado Livre, a gente viu uma possibilidade de fazer um projeto com eles, principalmente com a marca Bis, que é uma das marcas mais democráticas do grupo. Então, a necessidade veio de entender como que a gente conseguiria aumentar o share, não só de bis, mas da categoria chocolates e da categoria de supermercado dentro do Mercado Livre. O Mercado Livre já era conhecido por outras grandes categorias, né, como fashion, eletrônico, gamers, mas para a parte de produtos de FMCG ainda não. Então, a necessidade veio da gente entender o potencial e até onde a gente conseguiria chegar. Afinal, a gente sabe que todo mundo gosta de comer um bis, né? Mas às vezes a pessoa não lembra. Então, nosso desafio foi ser lembrado e depois de ser lembrado, ser considerado e, por fim, comprar lá dentro. Então, foi uma jornada full funnel que a gente fez lá de uma campanha de 2 meses. Ah, legal. E a gente tem visto muito, assim, como você falou, outras categorias já crescem bastante dentro, né, de retail e dentro do próprio Mercado Livre, da plataforma, mas essa parte de snacks, chocolate, né, ainda é uma em ascensão, né? Daí eu queria te perguntar, Renata, como é que foi, né, fazer essa operação toda, implantar essa campanha? Foi muito legal, porque também, juntando com a necessidade da Mondelez, casou muito no momento onde a gente, como Mercado Ads, estava cada vez mais se fortalecendo como veículo de mídia dentro desse universo de advertising, né? E a gente criou um programa nessa época que se chamava Industry Recognition, onde a gente tinha intenção de criar alguns cases emblemáticos de marca, criando mensagens específicas de marca, que movessem o ponteiro dentro da categoria, que trouxessem esse reconhecimento para o consumidor. E no momento a gente encontrou na Mondelez um parceiro ideal, porque eles estavam super aquecidos na plataforma, eles estavam cada vez mais fazendo todas as ferramentas e tipos de produto que a gente tinha dentro desse full funnel. E a gente acabou oferecendo essa parceria, onde a gente chamou um player externo, que foi a Miami Ad School, que foi a primeira vez que a gente fez esse programa, convidando eles, onde teve um professor da Miami Ad School, que fez toda uma metodologia por um dia inteiro de trabalho,
onde participou um time enorme do time do Mercado Ads, com gente de insights, gente da categoria também. A gente convidou o time da Mondelez, as pessoas de marketing da categoria de digital, de vendas, inclusive, e o time da Jusce, da agência, que acabou participando também aí com toda a parte, né, de conhecimento da marca, parte de ideias criativas e tudo. E dentro dessa metodologia, a gente ficou durante um dia inteiro pensando em quais são as necessidades do consumidor dentro dessa jornada, que coisas diferentes que poderiam passar na cabeça do consumidor, quais os momentos mais inusitados onde ele pudesse lembrar de querer comer um bis. E aí, como output disso tudo, veio toda a parte criativa da campanha, onde a gente se pautou. E o que trouxe um valor super legal para a gente, não só da parte criativa da campanha como um todo, mas foi a implementação, porque a gente conseguiu trazer dentro da implementação da campanha, poder falar com audiências que não necessariamente seriam as audiências mais que a gente pensaria de cara para trabalhar a marca Bis, né? Então a gente conseguiu falar com gamers, a gente conseguiu falar com pessoas em diversos momentos, diferentes públicos, que numa campanha tradicional talvez a gente não falasse. A gente conseguiu falar dando um toque bem humorado, um toque bem característico da marca, e acabou trazendo esse impacto todo positivo. E o bacana foi que essa campanha foi 100% feita em retail media, feita para o Mercado Ads, porque o que às vezes acontece geralmente das marcas sobra um pouquinho de verba, ou sobra um pouquinho vamos desdobrar esse KV e replica ali. Até então era assim, né? Até então era assim. Essa campanha pra gente e pra Mondelez também trouxe esse aprendizado de, vamos pensar uma coisa específica para o canal, dá para ser criativo no canal, dá para trazer conhecimento de marca dentro do Mercado Ads, dentro de retail media, a gente consegue falar de um jeito criativo, de um jeito diferente, e próprio para o canal, com a linguagem do canal, e trazendo resultados super expressivos. Então, assim, acho que essa metodologia como um todo foi única para a gente, foi a primeira. O Mercado Livre é muito bom em testar, né? O que a gente chama de beta contínuo, mas acabou trazendo essa parte, assim, super inusitada desse jeito de trabalhar com a participação da Miami Ad School. E para a Mondelez também eu acho que foi um divisor de águas, né? Porque até então foi como a Renata falou, a gente tinha as campanhas de retail media muito focado no time comercial. Então era muito para uma meta de vendas. Só que o desafio que a gente tinha no Mercado Livre não era uma meta a curto prazo de fazer o sellout do mês. Era uma meta de construção da categoria, né? Quando a gente olhava para o Mercado Livre, ele é o maior varejista, eu acho, online, mas quando a gente olhava para a nossa categoria, ela era muito pequena. E grocery também. Então o que a gente queria fazer não era só mais uma campanha para as pessoas que compram chocolate. Era para falar com todos os brasileiros. Porque quando a gente olhava para a marca, se a gente está em 90% das casas, como é que a gente não está em 90% dos buyers que a gente tem lá dentro? Então, a nossa meta era muito alta. A gente queria ir até onde a gente queria chegar, né? Só que pra gente, o grande diferencial foi como fazer isso. Então, eu acho que a ideia do workshop, que veio esse convite, né? Eu acho que a gente foi a primeira marca a participar desse projeto. E pra gente foi muito legal, porque deixou de ser uma campanha de retail media com foco só na agência digital e na equipe de digital e virou uma campanha Mondelez. Então, a gente tinha um time de insights dentro do workshop, que foi muito legal para trazer o shopper como centro. A gente teve a agência, a gente teve o time comercial, trade, marketing. Então, foi, eu acho que a primeira campanha onde a gente tinha mais de 30 pessoas ali numa tarde imersiva, pensando em como a gente chegava nas mentes dos buyers lá dentro. A gente já sabia que todo mundo que descobrisse bis ia querer comprar. Porque a penetração é muito grande. O desafio era como falar com essas pessoas, em que momento, de que forma. Então, acho que por isso foi muito disruptivo pra gente. Legal, eu ia te perguntar isso. Quantas pessoas, né, envolvidas? Você falou mais de 30, e o legal desse episódio é que a gente está aqui, né, com 3 pontas, né, representando essa grande estratégia, essa grande campanha. E aí eu queria saber de você, Nilton, da agência, assim, como é que foi a participação de vocês? Foi mais nessa parte criativa, nessa parte mais de ganhar escala, eficiência, né? Queria que você contasse pra gente também. Bom, Juliana, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte aqui com essas pessoas tão inspiradoras. E, assim, tiveram várias vertentes, assim, a organização dessa campanha, porque eram muitos players. Então, era Mondelez, enfim, a gente pegou um conceito que era de uma agência, que era a David, que acabou não participando, mas era uma outra agência. Então, foram múltiplos players participando do mesmo desenvolvimento de campanha. Então, acho que esse foi esse ponto da imersão, do desenvolvimento da campanha, da estratégia foi crucial e foi acredito que essa organização e essa governança, elas foram críticas para a gente conseguir ter o resultado que nós tivemos. Olhando do ponto de vista Jusce, assim como foi um beta para a Meli, assim como foi um beta para a Mondelez, para nós também foi, porque a gente já estava muito, muito acostumado a fazer campanhas de bottom funnel dentro do Meli. Então, consideração, conversão dentro do Meli, do Mercado Livre, a gente sabia que funcionava, e era algo que a gente já trabalhava com a Mondelez há um tempo. Agora, construir o conhecimento de marca dentro de um parceiro
como o Mercado Livre, uma coisa que nunca havia sido feita antes, para nós foi um grande desafio. Então, foi um acompanhamento muito próximo. Nós testamos isso desde o início. Eu acho que a campanha, quando ela subiu, a gente subiu, foi hiper segmentada, né? Eram múltiplas audiências, então eram múltiplas mensagens, múltiplos criativos para cada uma das audiências. Então, se você olha para uma campanha normal, quando a gente olha uma campanha normal, você tem ali uma ou duas audiências, mas algumas mensagens. Essa não, essa foi para 10 audiências, 30 mensagens para cada audiência. Então, teve uma produção de assets muito grande e teve um acompanhamento de mídia muito forte. Por quê? Porque a gente acompanhava na unha mesmo, olhava ali, putz, esse criativo não estão performando para esse tipo de público, então vamos tirar e vamos investir nos que estão performando. Então, foi um acompanhamento muito próximo nosso, da Mondelez e do Mercado Livre. Eu ia falar, cita um exemplo, assim, só de assets, dessa diferença do público. Por exemplo, a gente trabalhou com clusters com públicos, com audiências de beleza e com audiências de gamers. Então, para a audiência de gamers, entrava contando um pouco da campanha, era uma campanha que chamava Bisculpas. E a história era, entrava um banner para a pessoa entrava naquela categoria de produtos e entrava um banner para a pessoa falando assim, por exemplo, um esportista. Você vai andar de bicicleta hoje à noite? É uma desculpa perfeita para você comer um bis. Para a pessoa de moto, esse lookinho, ele pede um bis. Enfim, eu não vou ser a melhor pessoa para lembrar da mensagem, mas basicamente era assim, brincando com a audiência, falando com a audiência e trazendo o bis como uma desculpa perfeita, que inclusive foi um conceito muito forte que a David desenvolveu e é uma campanha super falada. Então, isso a gente fez praticamente de 15, 20 até 30 versões de banners para cada uma dessas audiências e a gente acompanhava os que performavam melhor. Então, essas campanhas elas subiam com um pouco de investimento. A partir do momento que a gente via que estava performando, que ela pegava uma escala, a gente colocava investimento nos assets que faziam mais, que estavam performando melhor. Então, foi um acompanhamento muito próximo e muito detalhista de todo esse ecossistema que foi gigantesco. Esse ponto que ele falou, eu acho que é crucial, né? Quando a gente começou, eu lembro que a gente estava almoçando lá no refeitório do Mercado Livre, quando veio essa ideia da gente fazer uma campanha diferente com esse conceito de workshop. E aí, uma coisa a gente tinha certeza. A gente falava assim, gente, bis é um produto matador. A gente precisa dar vontade de comer. A gente tem que dar água na boca. Então, a gente já foi pro workshop falando assim, essa campanha não tem que ser um pack shot de produto, como a gente fazia normalmente, e do lado uma mensagem. A gente tem que botar o chocolate derretendo, a gente tem que mostrar o nosso produto, a gente tem que fazer o croque, a gente tem que ter essa saliência, que é o que a gente fala da marca, né? Porque a gente sabia que se a gente falasse disso pra pessoa certa, na hora certa, não tinha como dar errado. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quem que foi o público, assim? Como é que vocês pensaram? Bem, a gente tinha certeza, a gente tinha vários públicos, né? Como a gente falou, 90% de penetração, a gente fala de A a Z. Só que lá, quando a gente olhava para dentro do ecossistema do Mercado Livre, a gente tinha algumas audiências que a gente já tinha certeza que ia dar certo. Então, a gente tem uma jornada de entretenimento muito grande lá, tanto com produtos de entretenimento, como o Meli Play, séries e coisas assim. A gente tem o Gamers, que é uma audiência gigantesca, então também que compra não só videogames, mas também que compra produtos, né, equipamentos e coisas assim. A gente tinha também moda, eletrodoméstico. Então, assim, a gente testou mais de 40 audiências diferentes. Então, você imagina ter... Para cada dessa, a gente tinha mais ou menos 5 line-items. Então, a gente tinha, assim, mais de 100. Então, era realmente um trabalho muito minucioso. Mas eu acho que o approach que a gente tinha, o mindset, era de learning by doing. Então, por isso que a gente também deu bastante trabalho, porque a gente estava todo mundo aprendendo. Eles estavam aprendendo um novo formato, a Juice estava aprendendo como orquestrar tudo isso, a Mondelez estava com uma expectativa lá em cima, mas eu acho que o que botou a gente na mesma página foi quando a gente setou as expectativas. Então, as certezas que a gente tinha, tem que dar vontade de comer. Depois, a gente tem que falar de forma personalizada, individual, mas escalonando isso, que a gente tem que falar com toda a audiência. A gente estava com uma audiência de 80 milhões de pessoas ali dentro para falar. E a gente tinha também a certeza que a gente tinha que olhar para o consumidor. Então, o que a gente fez? A gente olhou as shop missions e as ocasiões de consumo, né? Talvez seja um pouquinho técnico, então eu vou explicar para o pessoal que está lá atrás, em casa, né? A gente tem as ocasiões de consumo. Então, tem aquela pessoa que compra um chocolate para indulgência, ou para uma recompensa depois do almoço, ou aquela pessoa que compra para poder fazer um momento de sharing, ou para levar na casa de alguém, porque não quer chegar sozinho. Então, quais são as ocasiões que a gente entra, né? E como que o nosso produto ali
pode entrar nessas ocasiões. E outra coisa também é a Shop Mission que a gente tem lá dentro. Então, a pessoa que está comprando no Mercado Livre é diferente de uma pessoa que está comprando no aplicativo, por exemplo. Então, você tem também as jornadas. Então, a gente foi olhando para cada uma disso e no final a gente tinha um book com uma leitura de conhecimento do que aquela pessoa esperava, quais eram os triggers and barriers e como a gente ia penetrar. Então, acho que isso tudo levou a gente a um trabalho muito bem orquestrado que conseguiu alcançar aí esse título, esse ouro, que a gente ficou muito feliz lá dentro. E depois disso, agora a gente já está com várias outras campanhas. Então, acho que foi um divisor de águas. Eu acho que o que é legal também que a gente aprendeu, a gente fortaleceu muito a relação também da gente como, né, como veículo e como anunciante, onde a gente consegue ter uma parceria muito boa, inclusive com a agência, porque a gente está super sincronizado agora com a Jusce no jeito de trabalhar e esse acompanhamento minucioso que a gente faz, a gente agora faz para todas as campanhas. Todas. Né? Que dá bastante trabalho, mas dá um resultado muito bom, né? Eu ia perguntar isso, além do ouro, obviamente, da premiação, né? Quais resultados aí, todo mundo, né, que deve estar nos assistindo, nos ouvindo, deve estar querendo saber. E resultado, gente? O que a gente tem para apresentar? Olha, foi um sucesso. Deu muita gratificação. A gente ficou muito, assim, feliz de trazer, porque a gente conseguiu mover os principais pontos que a gente queria para a marca. Como a gente falou no começo, não era uma campanha com foco em conversão. Era uma campanha com foco em brand lift. A gente queria trazer o awareness que tem bis dentro do Mercado Livre. Então, a gente conseguiu mover e a gente virou até referência para a Cantar na parte de lembrança de marca, a intenção de compra. A gente moveu também a parte de saliência e meaningful, que são territórios bem específicos de marca. E a gente conseguiu mover market share também e outras coisas muito legais. Dentro de market share, a gente conseguiu ganhar 3 pontos percentuais dentro da categoria. Que é bastante coisa. Que é bastante no período da ação. Não só para a marca, mas como para a Mondelez como um todo. Então, não houve canibalização também do que está vendendo da Mondelez versus uma coisa versus a outra. E a gente conseguiu crescer em mais de 8 vezes, quase 9, o número de novos compradores para a marca. A gente tem uma métrica lá dentro que a gente chama de new buyers. Essa métrica de new buyers, a gente avalia no último ano quais foram as pessoas que compraram qualquer produto da marca. E aí a gente conseguiu crescer mais de 8 vezes essa métrica só no período da campanha. Só para você ter noção, uma campanha média, a gente tem a meta de crescer em 50%. A gente cresceu 9 vezes. Então, assim, aumentou o sarrafo para as próximas campanhas, porque a gente não recrutou dentro do supermercado, a gente recrutou dentro de outras categorias. Então, também virou um mantra para a gente. E para a gente, como Mercado Livre, também é super importante esse tipo de campanha, porque a gente, dentro de supermercado, também, de certa forma, é uma nova categoria onde está crescendo cada vez mais dentro do Mercado Livre, né? Às vezes as pessoas têm mais familiaridade de falar, vou comprar um eletrônico. Até no BBB, né? A ação de vocês, ação do BBB, né? que tá um super sucesso, exatamente. Então, cada vez mais as pessoas têm a frequência e recorrência de voltar e fazer o supermercado dentro do Mercado Livre. Então, para a gente também, como produto destino, também acabou sendo bastante interessante. E do ponto de vista de campanha de mídia, também foi impressionante, assim, o resultado. Porque a gente, de novo, como a Carol falou, uma campanha de brand lift, né? Então, a gente teve 23 milhões de impressões dentro do Mercado Livre. A gente não teve campanha nenhuma em paralelo, não teve social, não teve influencer, não teve... programa não teve nada em paralelo, foi simples, puramente dentro do Mercado Livre. Então, a gente teve 23 milhões de impressões dentro do Mercado Livre e mais de 10 milhões de alcance. Então, foram 10 milhões de pessoas impactadas dentro do Mercado Livre. Nossa. Então, pra gente foi muito impressionante, porque foi a primeira vez que a gente tinha se proposto a fazer uma campanha como essa. A gente já tinha o conhecimento de consideração e conversão. Mas, assim, para a gente ver que era possível também construir marca dentro do Mercado Livre, a gente comprovar isso foi muito legal. E uma coisa disruptiva que teve, por exemplo, quando a gente faz uma campanha com Brand Lift, normalmente são campanhas que a gente faz mais longas. Então, são 3, 4, 5 meses. A campanha lá, a gente fez foram entre 45 dias e 60. Então, é uma campanha curta para você mover Brand Lift, né? E os pontos que eu falei de saliência, de meaningful, de edge recall, que a gente fala, a gente conseguiu, se eu não me engano, a média que a gente tinha com a Cantar na categoria, e não é a gente, né? Todo mundo de chocolate, é mais ou menos 6,8. A gente moveu 25 pontos. Então, quando eu fui apresentar, o pessoal até falou, não tá errado? Eu falei, não tá não, é isso mesmo. Então, eu acho assim, foi muito importante a gente ousar fazer diferente, porque tanto a Renata falar, não, eu quero ir com o Mondelez, eu quero ir com o Bis, foi o primeiro piloto. A Jusce topar, orquestrar todo esse ecossistema. E a Mondelez falar, não, vamos fazer uma campanha só de retail media que vai funcionar. Eu acho que foi todo mundo muito bold, assim, de querer fazer. E no final trouxe pra gente uma recompensa muito grande, né? Da gente ver que a gente tá no caminho certo. Sim. E desde lá, a gente tem feito várias outras campanhas. A gente tá no ar agora com Páscoa, por exemplo. Então, eu acho que também trouxe pra gente uma robustez e um aprendizado que vai além do que a gente sabia antes. E pra gente depois também
também dessa campanha, ficou muito claro o impacto do full funnel. A gente, de lá para cá, a gente fez vários estudos e a gente consegue mostrar muito claramente que quando uma marca faz campanha só de conversão, ela pode ter um resultado expressivo, mas quando ela faz uma campanha full funnel, a gente consegue ter um resultado, inclusive, de conversão muito mais forte, justamente porque ela trabalhou todas as etapas do funil e todos os pontos. Então, a gente consegue ter muito mais impacto no output final, que acaba sendo a venda, mas trabalhando desde o comecinho a lembrança de marca. Legal. E Newton, e orquestrar todo esse movimento com tantos stakeholders, tanta gente aí? Foi complexo, mas foi ao mesmo tempo, foi desafiador, complexo, mas ao mesmo tempo também foi muito recompensador, porque, de novo, acho que a Mondelez, ela teve uma coragem enorme, né? Porque tanto a Renata quanto eu, tanto a agência quanto o anunciante, a gente quer testar, a gente quer fazer coisas novas, a gente quer fazer coisas legais. Mas quando você vê uma companhia do tamanho da Mondelez topar fazer algo desse tipo, acho que foi muito corajoso da parte deles. E aí, orquestrar isso teve a complexidade de serem vários players e de ser algo novo. Então, era um resultado que a gente não sabia o que esperar. Ao mesmo tempo, você tinha muito bem estabelecido o papel do Mercado Livre, o papel da Mondelez, o papel da Miami School, do nosso papel justo como agência, do papel da David, que criou esse conceito. Então, foram muitas pessoinhas para você pegar, juntar, dar as mãos para que o trabalho saísse da melhor maneira possível. Eu acho que os nossos rituais e a nossa governança durante o trabalho facilitaram muito isso, e o acompanhamento de perto e também a vontade, acho que tanto do Mercado Livre, quanto da Mondelez, quanto da Jussi, a vontade de todo mundo entender que estávamos dentro de algo maior, de um teste, de algo que realmente na época era completamente inovador. Então, acho que teve esse desafio, mas acho que pela colaboração e pela forma como foi organizado todo o processo, ele foi um desafio que a gente passou, assim, não vou te dizer que a gente tirou de letra, mas que não foi tão complexo assim fazer, porque estava todo mundo com muita vontade de fazer e muito inspirado pela oportunidade. Nos primeiros 10 dias vale falar que a gente ficou um pouco confuso, porque a gente falou, beleza, será que tá acertando ou não? Mas acho que depois de uns 10 dias assim, a gente olhou e falou, cara, tá redondo, vamos que vamos. E aí foi mais botar mais dinheiro e deixar o algoritmo entregar. Mas foi muito legal, a gente aprendeu bastante. Eu quero saber disso, assim, porque aqui a gente tá falando das partes boas, né? Mas eu quero saber das curiosidades aí por trás. Acho que todo mundo também que tá assistindo, né? Sempre tem algum escorregãozinho, alguma coisa. Queria que vocês contassem um pouco desses bastidores. Bem, posso começar, então. Eu não sei se eu comentei aqui no começo, né? Mas a gente tem uma jornada dentro da Mondelez de aceleração de digital commerce, né? A gente tem uma meta até 2030, 20% das vendas líquidas da empresa será no ambiente digital. E a gente trabalha muito isso de uma forma incremental. Então, a gente não quer canibalizar, a gente quer ser incremental ao negócio. E quando a gente trouxe essa proposta, a gente falou, caraca, vamos nessa? E aí eu fui apresentar isso a nível regional, né? Como uma campanha disruptiva que a gente vai fazer. E eu lembro que o pessoal falou, o quanto isso vai levar a gente para a nossa meta. Eu falei, cara, tem a possibilidade de ensinar a gente uma nova metodologia, uma nova forma de trabalhar. Até então, a gente trabalhava como? Ou era só o veículo e a agência, ou era a gente dando um brief e acompanhando. Dessa vez, foram 20 mãos. Então, eu falei, cara, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. E a gente teve um buy-in muito grande da liderança. A gente hoje, né, eu tenho muito orgulho de falar que dentro de 150 Mondelez no mundo, a gente é o número 4 em digital commerce. Então, eu acho que vem muito desse DNA, da coragem, da vontade de aprender e também da tolerância ao erro. Porque, como eu falei, os primeiros 10 dias eu lembro que eu fiquei de cabelo branco, porque eu falei, meu Deus, isso não vai subir. A gente subia as campanhas, não estava entregando do jeito que a gente planejou. E a gente entendeu que o algoritmo precisa de tempo. Então, você não pode subir uma campanha, eu acho que essa é uma dica muito boa que a gente aprendeu. Você não pode subir uma campanha, ver daqui a 3 dias e tirar resultado. Deixa pelo menos de uma semana, 10 dias. Depois você olha aquilo com cuidado para otimizar. Se você otimiza antes de uma semana, você não teve nem maturação para aquilo acontecer. Então, acho que a gente foi se dosando e eu acho que teve muita confiança nas equipes. Eu acho que foi um segredo de sucesso. E acho que do nosso lado, uma curiosidade, assim, como foi a primeira vez que a gente fez esse tipo de, né, orquestramento aí junto com um parceiro externo, que no caso foi a Miami School, e até consolidar, né, junto os anunciantes, com a agência e tudo mais, acabou trazendo também pra gente um aprendizado de até onde a gente pode ir, o que a gente pode testar, que tipo de campanha, e de fato o Mercado Livre é muito novo nessa jornada de mercado ads, assim como veículo de mídia, né, ano passado a gente ganhou
premiação como melhor veículo de mídia do Caboré, mas a gente, de fato, lançou a nossa DSP com mídia programática faz 1 ano. Então, assim, é num curtíssimo período de tempo onde a gente consegue rampar muito rapidamente, entregar resultados para o mercado. E o Mercado Livre tem esse valor, esse princípio cultural que chama beta contínuo, que a gente está sempre testando coisas novas e aprendendo. A gente não espera ficar 100% perfeito e redondo antes de lançar. A gente está sempre testando e fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo para se reinventar. E a Mondelez topou participar desse movimento junto com a gente, né, de reinvenção e trazer uma coisa diferente para o mercado, mas de certa forma a gente estava ali testando um novo formato e com frio na barriga de, putz, se não der certo, né? A gente também não quer jogar no lixo o dinheiro do anunciante, não quer fazer uma coisa que não dá certo. Então, tem todo esse cuidado por trás. Até porque a gente ficou com medo, né? Se não der certo, e aí, como é que eu volto lá e falo que a gente quer fazer outra campanha? Então, eu lembro que eu falava assim, gente, tem que dar certo, mas todo mundo queria muito. Então, eu acho que isso foi bem legal. E eu acho que também teve uma questão... que o Mercado Livre teve todos os recursos que a gente precisava. Então, a gente conseguia ter a leitura de com quem a gente queria falar, de que forma, em qual período, qual horário. Então, acho que também esse mundo de possibilidades, porque se a gente só tivesse, por exemplo, se não tivesse display ainda, que foi um formato novo, a gente não ia conseguir fazer essa campanha. Então, acho que foi no momento, tanto para a Juicy, quanto para a Mondelez, quanto para o Mercado Livre, um timing bom para testar isso. Porque se a gente testa num time, de repente, que a gente está ansioso, a gente não está pronto, de repente não vai tão bem. Então, acho que isso também contou bastante. Né? Do nosso lado, acho que tiveram duas... Acho que primeiro, antes de mais nada, foi esse frio na barriga. Até porque quando a gente começou a campanha, ela demorou para... Mesmo que a gente tinha 1 milhão de assets rodando, vários públicos diferentes ali. E aí ela demorou para rampar, ela demorou. Então teve aquele... E foi, como era algo novo, a gente, putz, e agora? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? A Carol ligava pra gente, falava, e aí, a nossa campanha? Enfim, então teve todo esse desafio. E assim, de curiosidade, que foi muito bacana, assim, do processo criativo. O processo criativo foi um processo bem profundo e bem detalhista. Então a gente se juntou com a Miami School, Meli, Mondelez, nos juntamos e surgiram várias ideias ali que acabaram morrendo ao decorrer do processo. Mas teve uma que... Tinha uma que era de um plugin que popava uma mensagem, enfim, acabou não dando certo por alguns motivos. E para a gente fazer esse plugin e popando mensagem, a gente desenvolveu um Excel com, sei lá, eram perguntas que entravam para ela te dar a bisculpa perfeita para você poder comer seu bis. E a gente montou uma planilha em Excel com mais de 500 perguntas. Então, essa planilha ela existe até hoje, ela está lá. E nenhuma dessas perguntas foram utilizadas, porque acabou caindo o formato, enfim, não deu certo. Mas foi um trabalho muito complexo, assim, muito profundo de criativo. Sabe o que é legal também de compartilhar? Porque às vezes as pessoas falam, Mondelez, uma empresa que tá em tantos países e tal, então faz as coisas muito formais. Só que tiveram várias coisas que a gente fez que a gente dava os nossos pulos. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou a fazer a campanha, que o pessoal trouxe o conceito, né? E a gente foi dormindo com aquele conceito para poder entender. Falei assim, cara, deixa eu conversar com pessoas que consomem bis e que compram no Mercado Livre ou não, para entender se isso ia funcionar. Então a gente usou o nosso network, falei com vizinhos, com pessoas assim primos, parentes, e trazia os negócios, o pessoal falava, caraca, animal. Eu falei, gente, estamos no caminho certo, vamos. Então, eu acho assim, muita gente que eu converso, o pessoal fala, mas indústria grande não faz isso, é loja de bairro. Não, gente, eu acho que a forma se você tá preocupado em se conectar da forma correta com o seu consumidor, tem várias formas de validar isso. Você pode rodar uma pesquisa com 5 mil respondentes, ou você pode falar com as pessoas à sua volta. Então, acho que isso é muito legal também para o pessoal saber que a nossa cozinha, às vezes, parece muito com outros lugares também. Não, e legal que aqui a gente tá com 3 gigantes, né? Assim, né? Mercado Livre, Mondelez, Juicy e tal. E, às vezes, o profissional de marketing que tá aí assistindo, a gente fica, né? Será que a gente testa? Será que a gente faz? Né? Você vê, você falando de frio na barriga, você falando, ligando para todo mundo. Então, assim... É importante esse teste e ter coragem de fazer, né, gente? Pra ver realmente a mudança, né? Eu acho muito legal vocês compartilharem. Mas você sabe o que eu acho legal? Que eu acho que o canal de Retail Media é um canal que permite fazer isso. Porque é um canal que você consegue ajustar o curso da rota real time à medida que você vai fazendo. Seja de um criativo, seja da audiência que você está trabalhando, seja do que você está investindo, algum KPI que não está funcionando. Então, até hoje, tem várias campanhas, às vezes, que a gente começa, demora um pouco para performar, a gente volta de novo com o mesmo frio na barriga, a gente fala, não deu certo, não sei o que vai fazer e tal. Mas no final, a gente vai ajustando, no final entrega mais do que a gente imaginava, e a gente falava assim, caraca, que estouro a campanha. Então, eu acho que o Retail Media é um canal que permite, assim, você não tem que chegar all-in com tudo planejado desde o primeiro até o último minuto e pronto, entrega para Deus, né? A gente vai aprendendo também. E tem uma visão end-to-end, né? Porque isso é muito legal para Mondelez. Quando o pessoal falava, putz, vamos botar isso tudo ali, será que vale? Ainda é um canal um pouco maduro quando a gente vai pensar de outros veículos.
Mas eu falava, gente, a gente consegue ver do começo ao fim. E agora a gente ainda vê o pessoal que tá recomprando de quem eu adquiri um ano depois. Então, acho que é um canal, um veículo, né, que a gente consegue ver essa visão end-to-end que as marcas querem muito, né? Então, acho que faz muito sentido para a indústria por causa disso também. E começou ali, mas hoje, depois desse que a gente chamou de teste de brand lift, né, na época, foi um teste que nós foram fizemos. vários brand lifts Depois disso vieram vários outros. Então a gente já tá indo pro 6º, 7º com várias outras marcas Mondelez. Eu ia perguntar, era isso, inclusive. Depois de todo esse case, essas experimentações, tudo, e agora, né? Como é que tá? Tá promovendo uma nova campanha? A gente fizemos diversas campanhas depois dessa de Bis, teve Oreo, teve Clube Social, enfim. Então, na verdade, foi praticamente uma metodologia que a gente desenvolveu a 3 mãos, assim, a gente, Mercado Livre e a Mondelez. E isso primeiro foi Bis, depois a gente foi para Oreo, depois, inclusive no MMA Smart, a gente ganhou prata também, o Retail Media, com a campanha de Páscoa, que, enfim, tinha um outro propósito, era uma outra estratégia, mas que eu bebi um pouco dessa fonte também, desse aprendizado. Então, assim, a gente acabou fazendo um teste, outro teste, e aí parou de ser o teste de brand lift dentro do Meli. Aí virou campanha de brand lift dentro do Meli. E a gente continua fazendo isso ainda, até hoje. E dentro da Mondelez foi muito bonito de ver, porque virou uma nova agenda, né? Eu tô na Mondelez desde 2021, então já tô indo pro meu 5º ano lá. E depois dessa campanha, que acabou em janeiro de 24, a gente criou uma agenda nova, como se fosse quase que um tópico novo, CROIS. Então, antes, Retail Media era dentro de Digital Commerce, junto do viés comercial. Agora, ela é transversal a marketing, trade. Então, eu acho que pra gente foi muito importante, porque trouxe o papel, o protagonismo que esse veículo precisava ter. Então, acho que isso foi realmente uma coisa que é até difícil a gente tangibilizar o valor que isso tem para dentro de uma indústria, porque leva a gente pro futuro, né? E principalmente pra ambição que a gente quer de trazer esse novo consumidor para nossas marcas. Legal. E mercado tá investindo cada vez mais nessa parte de mercados e tudo mesmo, né? Sim, bastante. Ano passado a gente já fez uma campanha que a Mondelez participou junto com a gente também, né? De faça seu supermercado aqui dentro do Mercado Livre. Esse ano a gente agora entrou com o patrocínio do BBB e as marcas que entram junto com a gente, né, nesse investimento acabam participando também. E a gente consegue ver resultados bem expressivos. A gente vem crescendo a triplo dígito ano contra ano. Então a gente está num crescimento, num ritmo bem acelerado. E a ideia é continuar cada vez mais investindo nessa categoria. A expectativa é que a gente tenha mais novidades esse ano também. Páscoa bombando, então, também. Páscoa tá agora acontecendo aqui. Tá acontecendo agora. Exatamente. Tá legal. bebendo muito disso. Não, interessante que essa coisa do mercado, compras de mercado, né, em varejo e digital, né, foi também uma das tendências apontadas da NRF, né? A gente aqui na Exame também, no final do ano, a gente sempre faz tendências do ano seguinte, né? A gente colocou Retail Media, então acho que até esse exemplo que você falou, como que ela, nessa área, ela perpassa agora por várias outras, acho que mostra... A agenda transborda, né, para várias áreas. A relevância, né, desse canal, quanto ele tem crescido, né? A gente só tem dados aqui mostrando um crescimento muito expressivo no Brasil e mundo afora. Gente, é isso, adorei o papo, espero que quem esteja em casa também tenha gostado. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Compartilhe. Obrigado, gente. Obrigada a vocês. Continue compartilhando aí nas redes, né, e com todo mundo aqui, com o pessoal do MMA. E quem está de casa, espero que vocês continuem assistindo aí aos próximos episódios, né, da série, que a gente vai trazer outros cases, né, outros profissionais de cases que também foram vencedores do Prêmio Smart Brasil 2024. Obrigada.